A tração ainda é usada principalmente como uma prescrição em curto prazo, até que outras modalidades como a fixação externa ou interna sejam possíveis. Isso reduz o risco de síndrome de desuso. Seja um paciente de massa 50 kg, então deu a massa desse sujeito deitado ali na maca, 50 kg, submetido a um tratamento de tração, como na figura abaixo, que está deitado em uma cama onde o coeficiente de atrito entre a mesma e o paciente é 0,26. Sabendo que o ângulo entre a força de tração e a horizontal é 30 graus, então ele está me dizendo que aquele ângulo que a cordinha puxa a cabeça dele para cima é 30 graus. A alternativa correta, que apresenta a máxima massa em quilogramas, que deve ser utilizada para produzir tal força de tração, sem que o paciente se desloque em cima da maca, ele quer saber que massa é essa para essa situação ser possível. Ótima pedida, uma questão bem completa, tem que manjar, né, de alguns passos da física para matar essa questão. Seria importante a gente fazer o diagrama de corpo livre das forças que estão atuando no sujeito. Se eu desenhar o sujeito como um pequeno ponto, já que ele é um ponto material, já que o tamanho dele não interfere, afinal nem foi dito o tamanho do paciente, né? Eu tenho que me lembrar que tem a força peso atuando nele, vai ter a força normal, mas tem essa tração oblíqua aqui, ó. Essa força de tração oblíqua, depois nós vamos decompor ela, já que ela tem um ângulo de 30 graus, né, a gente vai poder decompor ela em Tx e Ty. Vamos fazer isso já, na verdade. Pontilhada paralela, eu vou decompor a tração em Tx, pontilhada paralela, vou decompor a tração em Ty. A normal mais o Ty vão se opor ao peso. Mas então vai ter que ter alguém para se opor a Tx, né? Quem é que vai se opor a Tx? A força de atrito. A FAT. Se esse cara está em equilíbrio, de acordo com a primeira lei de Newton, está em equilíbrio, a força resultante é? Então eu posso olhar para o eixo X e para o eixo Y e escrever uma equação. No eixo X, para que o cara esteja em equilíbrio, a FAT tem que ser igual a Tx. No eixo Y, para que a resultante seja zero, N mais Ty, muito obrigado, é igual ao peso. Todo o problema de estática é assim, tá, gente? Todo o problema de estática tu faz o diagrama de corpo livre, sabe que a força resultante é igual a zero, decompõe as forças oblíquas e faz uma equação no eixo X, uma no eixo Y e usa essas equações para matar o problema. Vamos continuar. Força de atrito é μ vezes a normal. E quem é o Tx? Vamos fazer a decomposição. Tx é T vezes com ângulo. Cosseno de 30. Tx é igual, eu não sei quanto é a tração, né? Então eu vou fazer a decomposição do Ty já. Ty é T vezes seno de 30. Já fizemos as decomposições. No lugar do Tx, então, eu vou colocar T vezes cosseno de 30. A normal eu vou ter que substituir ali, ó. Então eu vou ter que achar o valor dessa normal. Normal mais o Ty, que é T vezes seno de 30, é igual ao peso. E é o peso do paciente, né? Concorda comigo? P é igual a M vezes G. P é igual a 50, estou considerando que é 10 a gravidade. Peso do paciente, 500 newtons. 500. Eu vou isolar a normal aqui para substituir aqui. A normal vai ficar igual a 500, mais passa menos. Seno de 30 é 0,5, né? 0,5 vezes T. O μ, ele falou que é 0,26. A normal eu vou poder substituir por todo esse cara que eu acabei de encontrar, que é 500 menos 0,5T. Isso é igual a T vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fazendo a distributiva,
6 dá 0,13. E o raiz de 3 é aproximadamente 1,73, né? Que dividido por 2 dá 0,86. Ou 0,87, depende do material. Depende da questão. Eu acho que nessa questão 0,87 vai ser uma boa aproximação. Ou então a gente poderia ter deixado o seno e o cosseno de 30 até o final, né? Para substituir só no final. Menos passa para o outro lado, mais 130 é igual a 0,87t mais 0,13t. 0,87 mais 0,13 dá 1, né? 1t é igual a 130, t igual a 130 newtons. Descobri a força de tração. Descobri quanto vale a força de tração. Só que essa força de tração é oriunda do peso do bloquinho M, né? Certo? Eu descobri a tração e quero achar o peso. Só que a tração é igual ao peso. A tração deu 130. Peso é M vezes G. E como a gravidade é 10, eu descubro que a massa é 13 kg. Boa pra caramba, né, cara? Olha só. O cara tem que manjar decomposição de vetores, diagrama de corpo livre, tem que fazer as equaçõezinhas no x, no y, saber que a faixa é μ vezes a normal, perceber que a normal não vai ser igual ao peso por causa da tração, achar a normal na equação y, substituir na equação x, fazer todo o algebrismo, ter habilidade de cossenos e cossenos. Claro que o vestibular deve ter fornecido, né, que o cosseno de 30 era 0,87. Achamos a tração e depois convertemos a tração na massa do corpo. Bem completa essa questão, parabéns, ótima pedida. Qual é a letrinha? B. Essa questão já tem um nível que não é básico, né, galera? Já é acima de básico aí, sem dúvida. Vamos, só pedir. Fique à vontade, vamos lá. A zama do Enem, aquela foda do Enem. Claro, bom prazer. Agora vamos para a lista do Enem. Lista 2, Enem. Página 17, questão 81. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de duas posições, constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado na figura de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior, e na posição 2, a chave o conecta ao terminal inferior. Então ele me disse como é que funciona esse interruptor que é usado para se fazer essa ligação em paralelo, que ele comenta, é um interruptor diferente, não é qualquer interruptor. E ele fez um esquema desses interruptores. Ele disse que na posição 1 ele conecta ali em cima, e na posição 2 ele conecta essa parte com essa parte. Então, né, quando tu vai lá e clica, só muda a posição do fiozinho. Acho que vocês devem ter na casa de vocês, né, uma lâmpada que acende tanto no interruptor quanto no outro, né? Certo? Não importa qual que está, né? Tu deve saber o que ele está querendo dizer ali. Ele quer saber qual posição das descritas embaixo funciona assim. Uma das ligações que ele fez, vamos analisar uma a uma. Uma das ligações que ele fez foi assim. Que ele fez foi assim. Aqui está a lâmpadazinha clássica. O que nós temos que fazer para ver se vai funcionar?
nós temos que mexer a chave e ver o que vai acontecer. Certo? Temos que mexer a chavezinha e ver o que vai acontecer. Só tem um detalhe. Esse cara aqui está conectado com quem? Mais ninguém, né? Certo? E esse cara também vai direto para a lâmpada, né? Como é que a energia vai chegar? Não pode ser um fio só, né? Tem que ter um fio para onde chega a energia, que a gente chama de fase, e tem um fio que é o retorno, que a gente chama de neutro. E ali só tem um fio chegando na lâmpada, né? Se eu mudar essa chave daqui para cá, eu conecto a lâmpada no outro fio, mas desconecto esse, né? Concorda comigo? Então só isso já mostra que essa lâmpada nunca acenderá. Concorda comigo? Tinha que ter dois fios chegando na lâmpada. Ah, professor, mas tem, ó. Não, mas tem que estar os dois conectados ao mesmo tempo com o sistema para poder funcionar. Desse jeito, ou conecta de cima, ou de baixo. Não preciso nem analisar o que está acontecendo aqui. Outra, esse fio perdido aqui está indo o quê? Para a energia elétrica, né? É de onde vem a energia elétrica. E esse aqui também, né? Então a energia chega por aqui. Certo? Cara, quando eu faço isso aqui, pode chamar os bombeiros. Curto-circuito, né? Conectar-se metalicamente o fase com o neutro. Então, N problemas nesse primeiro arranjo que ele me sugeriu. Vamos tentar o segundo arranjo. O segundo arranjo, ele pegou um dos interruptores, conectou na lâmpada dessa maneira, conectou naquela partezinha lateral da lâmpada, na rosquinha dela, aqui assim. O outro interruptor, ele conectou ali naquele plugzinho da lâmpada e trouxe para esse cara aqui. Pegou esse cara aqui, veio da rede e fez essa conexão aqui então. Vamos ver. Essa é a conexão que ele fez. Vamos mexer nos interruptores e vamos analisar o que vai acontecer com a lâmpada. Vamos ver se ela vai acender e apagar independentemente do interruptor usado. Primeiro, nesse primeiro caso aí, a lâmpada está ligada ou desligada? Deixa eu ver. Esse aqui poderia ser o neutro, por exemplo, né? Vem, tal, pum, conectou na lâmpada. Show. Aí esse outro pininho vem, passa por aqui e não encostou em lugar nenhum, né? Certo? Ela está desligada. Esse aqui é o fase. Vou mexer nesse interruptor para ver se ela liga, beleza? Quando eu mexer nesse interruptor daqui para cá, eu acabei abrindo aqui, né? Não tem mais neutro, né? Concorda comigo? Ou o neutro continua funcionando? Não, o neutro continua, ó. O neutro trocou de caminho, né? Só que agora não tem fase chegando em lugar nenhum, né? Certo? Então tu vê, estava desligado, eu mexi nesse interruptor, continuou desligado. É o que ele dizia no enunciado? Não, né? Ele tinha que ligar e desligar em qualquer interruptor, né? Não rolou essa conexão aí, não rolou. Se eu fosse mexer nesse cara aqui, ó, ih, matei a família queimada de novo. Certo? O neutro ficou conectado com fase direto, ó, curto-circuito. Caramba, imagina um eletricista que não sabe fazer esse tipo de ligação, né? Pode dar merda mesmo. Vamos ver a terceira opção. Dois interruptores, aqueles interruptores que foram mostrados no começo. E eles foram conectados da seguinte maneira. Esse fiozinho chegou aqui, conectou ali. Aqui estava a nossa querida lâmpada. Ele conectou a lâmpada num dos interruptores, nessa posição. E a outra veio da rede, deve ser o neutro da lâmpada. Aqui deve vir o fase da rede. Conectou ali. E esse carinha está conectado a esse outro sujeito. Vamos ver se essa terceira opção funciona? A lâmpada nessa hora está ligada ou desligada? Peraí que faltou um risquinho aqui. Ligada ou desligada? Deixa eu ver. Aqui é o neutro, aqui é o fase. O neutro foi direto para a lâmpada, vai estar sempre conectado no neutro, né? Certo? Então o neutro não vai ser um incômodo ali para nós. Nessa posição ela está ligada porque a energia vem, flui por aqui, a corrente elétrica vem por aqui, pum, e alimenta a lâmpada. Show! Perfeito. E se eu for e mexer esse pininho para cá? O que aconteceu com a lâmpada? Desligou. Oba, o primeiro interruptor está funcionando, né? Desligou. Só que agora se eu mexer no outro, tem que voltar a ligar, né? Quando eu for mexer no outro interruptor, que só faz isso aqui, né? Tuc, 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 tuc. Quando eu mexer no outro, ligou? Deixa eu ver. Não ligou. Tinha que ter ligado. Se tu desliga no interruptor, tu pode ligar no outro, independentemente da posição dele, né?
para frente, né? Tem gente que dá essa dica, sempre começar a prova de trás para frente. Mas devido à lei de Murphy, eu tenho medo de fazer o E e ser o D, né? Então eu vou no D. Vamos na sequência. Interruptor, interruptor. Outra, galera, eu estou querendo te mostrar o que está acontecendo, né? Fazer para si só é diferente. Tu pode ser um pouco mais ágil, obviamente, para fazer essa questão, né? Mas para entender o que está acontecendo, eu tenho que ser um pouco mais lento mesmo. Ali está conectado na lâmpada, ali está conectado na lâmpada, aqui deve ser o fase ou neutro. O fase ou neutro vem por aqui. E essa é a posição em que os caras estão originalmente. E aí, a lâmpada está acesa ou apagada? Está apagada, né? O neutro, vamos supor que esse aqui é o neutro. Está chegando o neutro na lâmpada, né? Certo? Só que esse aqui é o fase. Esse aqui não está chegando na lâmpada, né? Certo? Se eu mexer esse interruptor daqui para cá, liga a lâmpada? Não, né? Dá curto-circuito e mata a família queimada de novo, se não tiver o disjuntor instalado adequadamente, né? Eliminou. Tem que ser a letra E. Tem que ser a letra E. Mas nós não podemos bobear, né, cara? Não vou dar sopa pro azar. Eu quero ver essa porcaria funcionando. Eu quero ver essa encrenca funcionando na minha frente. Aqui, aqui está. Show. Ele fez essas duas conexões aqui. Isso aí até lembra uma conexão em paralelo mesmo. E colocou os disjuntores os interruptores nessa posição. Lâmpada desligada ou ligada? Desligada. O neutro chega na lâmpada, o fase não chega. Ele vem por aqui, alimenta até o outro interruptor, mas não chega até a lâmpada. Vamos mexer num dos interruptores? Vou mexer nesse primeiro interruptor. A lâmpada ligou? Deixa eu ver, o fase vem, alimenta a lâmpada. Ligou. Vamos mexer no outro para ver se desliga? Vou mexer nesse aqui. Desligou? Desligou, né? Será que se eu mexer no outro, liga de novo? Deixa eu ver se eu mexer no outro. Ligou, né? E será que se eu mexer nesse, desliga de novo? Será? Deixa eu ver. Porra, que sistema legal, cara. Ó, interruptores idiotas que, conectados de uma maneira especial, faz esse serviço, né, de dois interruptores ligarem e desligarem a mesma lâmpada, independentemente da posição de um e do outro. Isso é fundamental, né, cara? Às vezes a tua casa, tu tá no teu quarto, quer desligar a luz do lado da tua cama, mas quando tu entra no teu quarto, quer ligar e desligar a luz do lado da porta, né? Então é uma coisa fundamental para a gente ter conforto, para não precisar ficar indo e voltando para acender e desligar as lâmpadas. O legal mesmo é tu montar aquele sensor, né, cara? Tu entra no teu quarto, liga, para onde te mexer e desliga, né? Nunca mais encosta na merda do interruptor, né? Nunca mais vai esquecer uma lâmpada ligada. E vai economizar rios de dinheiro ao longo da vida. Então tem que mandar instalar sensor de presença em tudo quanto é lugar e foda-se, nunca mais apertar nenhum botão. Show de bola, ligação em paralelo. Tu vê, né, cara, se eu fosse fazer essa questão pra mim, não dá pra ir analisando um a um, né? Tu primeiro passa o olho e vai ter que procurar um que o fio neutro vai direto pra lâmpada. Não existe ligação onde o neutro passa pelo interruptor, certo? Então só de procurar uma que alimentava a lâmpada diretamente, né? Tu já eliminava, essa primeira já eliminava, essa estaria fora, essa estaria fora, porque o neutro vem dos interruptores, isso não faz sentido, e essa aqui já estaria fora, tu só ficaria em dúvida em duas, né? Então tem essa... Agora eu vou te falar, cara, só um cara que é eletricista, ele ia adorar essa questão, porque ele faz isso no dia a dia dele, né? Ele ia bater o olho e ia letra aí, não ia nem sofrer. Nós que não somos eletricistas temos que pensar um pouco mais fisicamente aí. Ótima pedida, hein? Boa pergunta. Pior é que não. Não vai poder ter quantos interruptores tu quiser. Nós precisaríamos de um interruptor. Vai ter interruptor para tu fazer essa ligação para 3 interruptores. Só que ele vai precisar de ter um plugzinho a mais ali. Não só com esses interruptores. Esses interruptores só vai dar para fazer 2. Mas interessante a tua pergunta. Interessante. Você deve até pensar um pouco mais para ter mais segurança na resposta. E aí, galerinha, vamos lá. Próxima. Tá devagar ainda. Vamos agilizar isso aí. Aquela que tu tentou fazer e não conseguiu.